Bom, pessoal, vamos começar então. Olha só, lembrando do nosso exercício, né? Nós temos aqui, não é essa classe principal, né? Cadê? É a classe... Era isso que a gente estava fazendo, né? Ou era um? Era um. Isso aí. Então, a gente está na classe principal dele. Ok. Vamos relembrar então. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui o diagrama de classe para ele, que a gente vai dar uma incrementada no diagrama de classe. Mas primeiro a gente vai fazer o que era para ter sido feito aí. Com certeza. Senão não sou eu, pô. Vamos lá então, galera. O que a gente tinha era isso aqui, ó. Certo? Vou tirar essa linha daqui. Beleza. Então, qual é o nosso problema? A gente está na nossa classe principal tentando adicionar no vetor lá uma secretária, certo? Então, é esse trecho aqui de código que é o de inserir secretária. Ok. Veja bem, a secretária nossa, ela vai ter lá nome, e-mail, carteira de trabalho, não tem CNH, enfim, ela é basicamente até a carteira de trabalho. Aqui é igual, certo? Então, olha só, eu vou já partir para a parte que interessa, que esse início aqui eu tenho certeza que vocês fizeram. Então, secretária igual a new secretária, beleza. E o resto eu vou colar aqui, né? E vou trocar para secretária, né? Que aí o pessoal já sabe o que é. Então, tá dando esse erro aqui, né? Porque eu não tinha feito aqui, né? Secretária. Valeu. Então, essa parte aqui estava igual, né? 7 nome, e-mail, carteira de trabalho. A grande diferença da secretária pro motorista, né? É que aqui no motorista a gente ia pedir o nome da carteira de... o número da carteira de motorista, né? Dele. E agora a gente vai trabalhar com línguas, certo? Beleza. Então, eu vou ter que criar um método aqui para me retornar, para me perguntar, né? Qual língua eu vou adicionar para essa secretária. Então, eu não lembro se eu tinha... criado um método para isso, mas eu acho que não, certo? Então eu vou criar um método aqui, olha. Vou lá embaixo, vou criar um método aqui para trabalhar com essa língua. Então, antes disso, vou olhar aqui, olha só, na classe secretária, tá? Na classe secretária, eu preciso
adicionar as línguas que essa secretária fala. Então, eu vou dar uma olhada aqui na classe secretária. Tá vendo que eu tenho aqui, olha só, um método adiciona língua. Beleza? Então, esse método adiciona língua, ele está pedindo um objeto língua como parâmetro para ele adicionar no vetor de línguas da secretária. Beleza, então eu já vou criar na minha classe principal um método que devolve uma língua, porque aí eu já adiciono essa língua devolvida no vetor de línguas da secretária. Beleza? Olha só, eu tenho que adicionar eu tenho que chamar dentro da secretária um método adiciona língua, para eu informar as línguas que essa secretária sabe falar, correto? Beleza. Porém, esse método adiciona língua, ele já me pede um objeto língua. Certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou criar o meu método aqui, que vai mostrar todas as línguas disponíveis. Eu já vou criar o meu método para que o usuário escolha a língua que ele quer atribuir à secretária. E esse método, ele já me devolve um objeto da classe língua. Por quê? Para eu não ter que ficar fazendo conversão, fazendo isso, fazendo aquilo, para poder chamar o método adiciona língua. Então, se eu fizer um outro método que se encaixa perfeitamente nesse, já vai resolver o problema sem maiores esforços. Certo? Beleza? Então, olha só. Eu vou criar um método, vou chamar ele de informa língua. Beleza? Então, olha lá. Public língua informa língua. Beleza? Olha lá, ele está dando erro porque eu ainda não retornei nenhuma língua para ele. Tranquilo? Então, esse método, tá vendo? O retorno dele é uma variável do tipo língua, que é exatamente o que está sendo esperado aqui. Beleza? Então, gente, veja bem, muito mais importante do que programar neste momento é acompanhar o raciocínio de como a resolução é feita. Porque eu acho que é essa lógica, essa dificuldade lógica que vocês estão tendo para conseguir resolver o problema. Vocês vão ver ali que na hora de eu programar vai ser um troço ridículo. Beleza? Então, é só esse rompimento da estaca zero que você está quando você recebe um problema para resolver. Quando você recebe um problema, você ainda não conhece ele, então você está no ponto zero. Então, começar ele de alguma forma é a parte mais difícil. Certo? Pensar numa solução que seja factível de você implementar é o mais difícil. Então, prestem atenção na forma como eu estou fazendo para que vocês consigam fazer também. Bom, então olha lá, eu criei um método que vai devolver a língua que eu vou mandar adicionar aqui. Ponto final. E esse cara já adiciona no vetor da secretária. Beleza. Aí eu tenho um problema. Eu tenho que montar um menu para que a secretária veja, para que o usuário veja todas as línguas disponíveis. Certo? Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável string, menu. E vou dizer que ela recebe um valor. Escolha qual língua deseja adicionar. Beleza, olha lá. Criei uma variável que eu chamei de menu
e eu já coloquei o título nela. Escolha qual língua deseja adicionar. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer o menu, o array de línguas, para eu montar esse menu com as opções. Certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha lá. Para um int i de 1, enquanto i menos 1 for menor que bis.línguas size e mais. Então, olha só, eu vou começar o meu for de 1. Certo? Beleza? Vou começar meu for de 1. Oi? Porque eu já quero colocar, eu vou aproveitar esse i para fazer o menu. Então, 1, a língua tal, 2, a língua tal, 3. Então, eu já vou começar de 1. Certo? E aí, quando eu comparo, eu estou tirando esse 1 de novo. Então, aí, eu vou fazer ele enquanto o tamanho, o i menos 1, for menor que o tamanho do array. Por quê? Porque se tiver 5 posições no array, vai de 0 a 4. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó, menu mais igual. O que eu vou fazer? I concatenado com espaço, tracinho, concatenado com bis.línguas.get na posição. Opa, não pode ser i, porque se for i eu já pego da segunda posição. Então, i menos 1, certo? Ponto get nome. Beleza? Vou concatenar esse cara com contrabarra n, ainda vou colocar aqui, ó, um ponto e vírgula para ficar bonitinho, né? E vou concatenar com contrabarra n. Para quê? Para que ele possa pular uma linha. Ah, surgiu um problema aqui. Então, olha o que a gente vai ter que fazer. Qual é o problema que surgiu? Eu vou ter que fazer aqui a última opção. Então, vou copiar esse cara aqui embaixo. E essa opção, ao invés de eu pegar esse cara aqui todinho, eu vou colocar aqui, ó, sair. E vou fechar com ponto final, senão fica com erro em português na minha tela, né? Vou fechar com ponto final. Só que aí, olha só qual é o meu problema. Eu declarei o i aqui dentro do for. Então, como eu declarei o i dentro do for, esse i não vale fora do for. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou declarar esse i aqui fora. Vou voltar com ele aqui, ó, igual a 1, e pronto, o i passou a valer aqui, ó. Professor, dentro do for, não vou ter isso aí, não? Oi? Dentro do for, de novo, já não vai ter isso? Sim, mas é porque eu tenho que colocar alguma coisa aqui na sintaxe, né? A sintaxe são 3 parâmetros, né? Entendeu? Aí eu tenho que colocar alguma coisa lá, eu repeti. Ou eu poderia colocar aqui, ó, i igual a 0, só para fazer uma troca, para justificar alguma coisa. I igual a 0, eu comecei lá, i igual a 1. Tá vendo? Agora eu declarei o i fora do for, ele é válido aqui também. Porque antes, quando eu estava declarando no for, ele só é válido aqui, ó, nesse loop.
Beleza? Então, olha lá, eu fiz todas as minhas opções e aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó, string resposta. Aliás, eu já posso até fazer o seguinte, ó, int resposta igual a integer, integer ponto parseInt de joptionpane ponto question, aliás, ponto show input dialog, vou colocar lá null, informe a língua que deseja adicionar. Aliás, aqui eu não vou colocar informe a língua que deseja adicionar, né? Aqui eu só vou colocar a variável menu. E aí, aula de Java. joptionpane.question message. Beleza. O que vai acontecer? O usuário vai receber esse menu montado, beleza? E vai escolher entre as opções. Correto? Beleza. Quando ele escolheu entre as opções, eu vou fazer isso aqui, ó. Return this.línguas.get na posição i menos 1. Beleza? Aí coloquei lá o menos 1. Por quê? Porque se o cara escolheu 1, é a língua da posição 0 do vetor. Tá vendo que eu retornei uma língua aqui? Já retornei uma posição do vetor. Esse retorno, ele já cabe certinho no adicionar lá da secretária. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Lá na secretária, olha só, lá na secretária eu vou fazer o seguinte, ó. Secretária ponto adiciona língua. E aí quem que me devolve o adiciona língua? P ponto informa língua. Ainda temos um problema. Qual é o nosso problema? O problema é que desse jeito eu só consigo adicionar uma língua para a secretária. Então vamos ver se até o momento está funcionando. Olha só, vou mandar executar arquivo. Olha lá, inserir secretária. É opção 1, ok. Aí apareceu lá para mim. Qual o nome, né? Joana, ok. E-mail, joana@ifrj.edu.br. Tá lá, ok. Qual o número da carteira de trabalho? Coloquei os números lá, ok. E agora aqui, ó, já apareceu lá qual a língua. Certo? Das que a gente tinha colocado. A Joana é muito doida, fala alemão. 5. Ok. Beleza. Aí agora vamos ver que rolou um erro lá. A gente vai ver que erro é aquele. Deixa eu ver. Exception. Index out of bound. Tá vendo aqui, ó? Vou copiar isso aqui para colar aqui só para vocês verem. Tá vendo isso aqui, ó? Index out of bound exception. A opção que eu escolhi, ela estourou o array.
Beleza? Então eu escolhi a opção 5, estourou o array. Vamos ver o que está rolando lá. Obviamente, estourou o array aqui. Certo? Por quê? Porque montou o menu e me mandou a mensagem. Quando eu escolhi a opção 5, estourou o array aqui. Beleza? Então vamos novamente. Só que agora, ó, depurar arquivo. E aí, ok. Vou escolher as opções aqui antes. Vou continuar com a Joana. E vou continuar escolhendo a opção, obviamente, a opção 5. Escolhi a opção 5. Olha lá, ó. O i veio valendo 6. Tá vendo o mangue? Por quê? Porque aqui, obviamente, não é i, é resposta. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Salvei. Aí agora sim, resposta é 5, né? Quem gostou, gostou. Aí, oi? Porque aqui, ó, é a resposta que me retorna o resultado da pergunta. Tá certo? E eu tinha colocado i. Certo? Eu mandei o J-Champagne e joguei a variável na resposta. Aí aqui eu meti o i. Beleza. Então, rodou. Eu acho que com essa alteração que eu fiz, deu mangue. Não, deu mangue aqui no meu. Vou rodar de novo agora. Normal. Vou colocar lá todas as opções. Beleza, coloquei a opção 5 já, que era o alemão. E aí foi. Tá vendo que ele já voltou, depois que eu coloquei a opção 5, ele já voltou no menu que é o inicial, né? Então, por exemplo, se eu mandar aqui, ó, listar secretárias, funcionário, buscar. Eu não tenho nenhum que eu mostre. Só listar secretária, né? Buscar funcionário, é o 3. Aí, ó, buscar funcionário, eu coloquei lá a Joana, ok. Ele deu um não encontrado. Deixa eu ver o que... já sei o que faltou aqui. Ele tem um funcionário não encontrado. Então, eu fiquei muito emocionado aqui, ó, quando eu adicionei a língua, e eu esqueci de adicionar a Joana, né? Então, P ponto adiciona funcionário, e aí adicionei a secretária. Agora, vai. Então, vou aproveitar aqui. Sim, vamos colocar. Então, aqui, vou aproveitar essa daqui. Oi. Tem como nesse menu aí fazer a seleção pelo mouse? Então, tem como fazer pelo mouse, mas aí a gente teria que estudar a interface gráfica. Ou então poderia fazer um formulário de hack. Daria para fazer. Olha lá, inserir secretária, inserir, aí vamos lá. Nome dela, Joana novamente. E-mail j@ifrj.edu.br. Ok. Carteira de trabalho. E aí eu vou adicionar lá, vou persistir no alemão. Olha lá, alemão e ok. Beleza. Aí já apareceu aqui para mim, ó, secretária adicionado, né, que eu esqueci de trocar aqui.
por causa disso que eu não gosto do copia e cola. Beleza. Ok. Voltou no menu. Agora no menu vou escolher a opção 3, buscar funcionário. E vou, aí ele pergunta para mim, né, qual o nome do funcionário. Eu vou colocar lá Joana. Ok. E olha lá. Línguas alemão. Beleza? Então, era nesse ponto aqui do trabalho que eu esperava ver se vocês conseguiam chegar. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece? Essa parte aqui, até aqui eu tenho certeza que vocês fizeram. Certo? Isso é mais certo que a morte. Não é? O J. Champagne, aqui o P adiciona funcionário e secretária. Beleza. O que ficou diferente aqui foi essa pequena lógica. Eu não sei quem me perguntou, eu falei que com 15 linhas dava para fazer. Foi você? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou contar não, né? É sacanagem. 7, 8, 9. Aí, mas então, olha só, galera. Tipo assim, difícil não era. Agora que vocês viram a resolução, era fácil. Mas eu insisto em falar com vocês. Acho que o grande problema, assim, tá muito relacionado à lógica. Entendeu? Porque não é que vocês falaram assim, pô, eu não consigo fazer. Porque o for tinha já como exemplo. J. Champagne tinha como exemplo. Retornar um objeto já tinha como exemplo. Não há problema para achar uma condição principal. Você poderia... que quando vocês mandaram a mensagem, né? Então, olha só. Até eu poderia fazer um for de 0 a size e aqui, ó, aumentar 1. Colocar mais 1. Gente, this é porque eu estou me... Olha só, this é porque eu estou me referindo à variável que foi criada aqui, ó. É a variável desta classe. Por causa disso, this. Essa variável, ela não foi criada dentro desse método. Ela foi criada no topo da classe. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Línguas. Aliás, línguas. Então, ó, não deu erro. Tá vendo, ó? Duas variáveis com o mesmo nome. Qual que é qual? Essa daqui tem o this. Então, ela está se referindo ao topo da classe. Essa daqui não tem o this. Quer ver, ó? Clico nela, aqui não acontece nada. Vou tirar o this. Pronto. Clico nela, ó. Está indicando que é essa e já passou a dar erro. Então. O apareceram. Fala, Paulo, beleza? Fica lá. Não, isso é um complô. Isso é um complô, vocês estão de sacanagem junto com o Paulo. Depois que você terminar, acabar tudo aí, vamos falar com o Paulo. Tá bom? Tá bom, depois de terminar tudo aí. Calma? De nada. Eu acho que o Popote vai ficar machucado hoje. Ué. Não, tá vendo aqui? E outra coisa, olha só. Olha só. Vamos lá no nosso método construtor. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Depois do alemão, aramaico. Eu já peguei pesado. Pronto. Se eu mandar executar, vou colocar aqui quero cadastrar uma secretária, vou colocar qualquer coisa no nome, qualquer coisa no e-mail.
Olha lá, já aparece o aramaico e o saí ficou 7. Mas se todas. Então, agora nós vamos fazer o loop para poder adicionar uma. E a gente vai tratar esse erro aqui. Olha só o que vai acontecer. Que aí entra a matéria nova. Tá vendo que a opção vai até 7? Então, quando eu quiser sair, teoricamente, eu vou fazer um loop. Quando eu quiser sair do loop, eu vou ter que escolher a opção 7. Aí, olha lá. Porque o vetor só tem 6 posições. O 7 nós criamos que eu saí. Certo? Beleza? Então, a gente vai resolver isso tratando o erro. Ok? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou me preocupar em ficar fazendo loop aqui, beleza? Para eu ir adicionando língua, certo? Se passar de 9, botar 10 línguas ali, vai botar 10 já? Vai. Não, isso aí não tem. Não, vai direto aí. Você põe, sei lá, 10 mil línguas aí. Mas vamos lá. Então aqui eu preciso fazer um loop, certo? Beleza? Bom, eu vou fazer o loop quantas vezes? Eu não... Então, eu ainda não sei quanto. Tipo assim, eu não posso colocar o loop em quantas línguas tiver. Porque, por exemplo, tem 50 línguas, mas a secretária fala 2. Aí eu vou fazer 48 loops. Que gambiarra é essa lógica? Pô, cara, que gambiarra é isso? Pô, fica feio. Tipo o outro próximo, você está 3 línguas de 3 vezes eu vou próximo. Que feio. Não, foi feio. Vou começar fazendo um loop eterno. Olha bem, vou começar fazendo um loop eterno. Beleza? O que é um loop eterno? É um loop que nunca vai sair dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. While deixa eu ver. Eu não vou conseguir fazer isso porque ele vai reclamar. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ele na esperança. Eu vou fazer uma outra comparação para ele ficar na esperança. Sim. Olha só. Eu estou fazendo aqui. Olha só. Eu estou fazendo aqui um loop eterno. Por quê? Porque eu vou até colocar aqui, ó, -1 para não ter como mesmo. Opa, -1. Eu estou fazendo um loop eterno. Por quê? Só que eu estou fazendo esse loop eterno
de forma que o Java não descubra. Tá? Porque se eu fizer enquanto 1 igual a 1 igual eu estava fazendo, ele já sabe que o 1 vai ser igual a 1 sempre. Então aqui eu estou colocando aqui, ó, faça enquanto o tamanho do vetor de línguas for igual a menos 1. Aliás, é diferente de menos 1. Então, ele sempre vai ser diferente de menos 1, porque eu não tenho como eu deixar menos uma posição no vetor. Certo? Então, esse loop, ele vai ficar aí a vida inteira. Certo? Qual é a única chance desse loop sair daí? Bom, contando que eu acabei de falar que ele nunca, não existe a menor possibilidade. Não existe. Essa não existe. Tem que pensar em outra coisa. Quanto que ele vai sair daí? Não, porque aí a quantidade de línguas ainda vai ser diferente de menos 1. Quando ele sair? Não. 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 Tem uma situação que ele vai sair. Quando a funcionária fala, ele vai ter. Não. Quando o quê? Ou quando ele informar qual número? Ou de qual opção? Sair. Não, eu entendi outra coisa. Quando ele formar um número que não tem lá, ou quando ele formar um número que... Uma letra. Em resumo, ele sai desse loop quando der um erro. Certo? Quando der um erro, ele sai desse loop. Então, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. E aí a gente já vai melhorar o nosso programa. Primeiro, é o seguinte. Se ele informar o número correspondente à opção sair, ou se ele informar qualquer número maior ou menor do que isso, ou uma letra, isso vai dar erro. Certo? Porém, para o nosso caso, a gente vai deixar o cara sair dali. A gente vai deixar o cara sair dali quando ele clicar, ele escolher a opção sair. Então é um erro específico que a gente quer. Certo? A gente quer um erro específico. Porém, a gente sabe que tem dois tipos de erros diferentes. Ele escolheu um número que não está nas opções do menu, ou ele colocar uma letra, ou e o erro que vai deixar ele sair é só o erro dele escolher a opção sair. Tá certo? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou criar classes para tratar esses erros meus. Beleza? Então, eu vou criar uma classe para tratar o que eu não considero erro, que é a opção sair. Então eu vou criar uma classe para tratar quando o cara escolher a opção sair. Eu vou criar uma classe para tratar quando o cara escolher uma opção inválida. Beleza? Então lembrando, uma classe para tratar sair e uma classe de erro para tratar opção inválida. Beleza? E aí eu vou tratar a minha aplicação, esses dois erros que são erros para a minha aplicação, com a estrutura try-catch. Ele rodar enquanto a opção sair. Aí o cara escolheu lá 17, não tem 17. Eu vou, mas olha só. Aí, se eu fizer dessa forma, eu vou ter que jogar uma variável, para daí eu ver se tem no vetor, porque senão eu não consigo fazer essa linha simples aqui, ó, secretária adiciona língua, ponto informa a língua direto.
Aquele while ele tá fazendo. Esse while aqui está fazendo loop. Tem que ter uma condição, né? Assim, o P.size vai ser a última linha que selecionou. Não, cara. O linguas.size, o método size, ele me devolve só o tamanho, acabou. Ele não vai até, ele me diz quantas tem. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui na análise. Primeira coisa é o seguinte. O Java tem uma classe de tratamento de erros. Essa é a classe mais genérica de tratamento de erros do Java, chamada Exception. Beleza? Então a classe Exception é a superclasse de tratamento de erros. Qualquer erro herda de Exception. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar a minha classe de tratamento de erro para que eu trate os dois tipos de erro que eu encontrei na minha aplicação. Ok? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma classe chamada sairException e vou criar uma classe opção inválida exception. Para eu não ter que programar tudo que existe na classe de exceção do Java, na exception, para eu não ter que programar tudo de novo, o que eu vou fazer? As minhas duas classes de tratamento de erro, elas vão herdar de exception. Então elas vão herdar da classe do Java, de exception. Beleza? Ok? Por quê? Porque eu vou aproveitar já tudo que está programado aqui. E só vou fazer o que eu quero que seja diferente na minha. Tranquilo? Beleza. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Vou deixar salvo aqui. Vou começar a programar. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou criar aqui a minha classe, que é opção inválida exception. Beleza? Então, ó, criei a classe opção inválida exception. O que essa classe faz? Oi? Ela trata erro, mas para ela tratar erro, ela tem que herdar de quem? Olha lá no diagrama. Então eu tenho que fazer ela herdar de exception. Então, ó, extends exception. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer de diferente da exception? Eu vou sobrescrever o método construtor dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu método construtor. Esse exception já é padrão do programa Java, né? Essa daqui é uma classe que tem no Java. É a superclasse de tratamento de erro. É a classe mais alta, mais genérica de tratamento de erro do Java. Já está programado. Oi? Não, eu já estou herdando dela. Então, ó, criei. Olha só, o que eu fiz? Eu estou sobrescrevendo o método construtor dela. Certo? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu mandei
para a classe superior. Qual é a classe superior? Exception. Eu não estou herdando dela? Então ela é a classe superior. Mandei para a classe superior o texto, opção inválida. Beleza? Só isso que eu quero. Acabou. Já programei. Super o quê? Opção inválida, só isso. Beleza? Só. Tá rindo à toa, né? Não, deixa graça, né? Então, isso aí. Acabou. Beleza? Fácil. Calma, calma, que tem a chamada dele. Tranquilo? Fácil. Eu não gosto de ensinar muito Java porque eu fico com vergonha. Que eu vou ensinar uma coisa maneiríssima e é só isso. Entendeu? É fácil assim, aí o pessoal fica até desanimado de estudar para minha aula. Mas é só isso aí. É só isso aí. Vamos fazer agora. Eu vou fazer a sair exception, tá? Então, ó, a sair, já que vocês aprenderam, eu vou até programar rápido. A sair exception. Você, cara, eu vou te contar um. Ai, caramba, eu não coloquei aqui exception. Então, olha só, a merda que eu fiz. Então, ó, eu vou em refatorar, renomear, e aí eu vou colocar aqui. Isso aí. Essa daqui, eu só vou deixar assim. Essa eu não vou nem programar. Beleza? Essa vai ficar assim. Só porque a outra estava muito difícil. Então essa eu vou deixar assim. Olha lá, o Batman e o Robin já estão roendo unha as duas, galera. Daqui a pouco um põe o dedinho na boca do outro. Beleza. O Salgado está tenso. Hoje mandaram uma mensagem para mim assim: pô, eu estou aqui com o Caio. O Caio está me ajudando, não sei quem. Aí eu respondi a mensagem: pô, o Caio, você está chamando o Caio para te ajudar em Java? O Caio não sabe de Java, o Caio sabe do João Pedro. E já o Caio não sabe porra não, é do João Pedro. Se fosse perguntar do João Pedro, o Caio saberia na hora. Beleza, fechou aqui? Tranquilo? Podemos continuar? Ah, não, eu não preguiça programar. Porque eu não vou fazer porra nenhuma. Tu não quer fazer nada, não. Essa daqui vai. Eu estou tratando nessas classes de exception, eu estou tratando as situações da minha aplicação. Veja aqui. Olha só. Comecei a adicionar as línguas. Quando o cara clicar em sair, o que eu faço? Nada. Eu continuo o programa. Tá certo? Então eu não vou programar nada. Beleza? Tranquilo? Oi? Olha só, eu estou nesse loop aqui, ó. Adiciona língua, adiciona língua, adiciona língua. Uma hora, o usuário vai clicar em sair. Lá da língua vai clicar na opção que sai. Quando ele clicar na opção que sai, ele não vai encontrar essa opção do inventor. Porque no array de línguas não tem a língua sair. Vai dar um erro. Mas isso para a nossa aplicação é erro. Então o que o tratamento de erro tem que fazer? Viu a pessoa, né?
Viu que ela só prestou atenção? O que a pessoa vai fazer? Ela tratar o erro. Foi aquela frase que ela se ligou e viu que tinha tratar erro no meio. Ela, tratar o erro. Isso aí é problemático. Mas tudo bem. Olha só. Primeira situação. Vamos tratar a opção inválida, exception. Tá? Vamos utilizar ele lá. Então, vamos rolar lá para baixo. O que vai acontecer aqui? Toda vez que essa resposta aqui, ela não for uma resposta da forma que a gente quer, né? Eu vou ter que fazer o tratamento de erro. Então, veja bem, se o usuário digitar um número aqui que não corresponda às opções do menu, no nosso caso hoje o menu está com 7 opções. Se ele digitar um número diferente de 0 a 7, de 1 a 7, não vai dar erro nessa linha, na 199, mas vai dar erro aqui, certo? Se por acaso o usuário, ao invés de um número, ele digitar uma letra, já vai dar erro aqui, porque não vai conseguir converter esse cara para um int, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui são 2 tipos de erro que eu vou tratar. Então, eu vou colocar aqui a opção try, né, o try, e aqui eu vou colocar lá o catch. Bom, quando eu colocar aqui, olha só, o primeiro erro que pode dar é nessa conversão. Se o cara colocar aqui, olha, simplesmente se ele colocar uma letra, né? Então, vai dar um problema de conversão de números, porque o integer.parseInt vai tentar converter uma letra em número, e aí ele não vai conseguir converter. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar esse erro, ó. Vou tratar com a classe NumberFormatException. Tá vendo? Essa classe, ela é do Java. Tá vendo que a minha classe, opção inválida, exception, ou sair, exception, eu segui a mesma nomenclatura do Java, o nome da classe, exception. Beleza? Então, ó, NumberFormatException, NumberFormatException. E aí, eu vou... Caramba, eu coloquei outra aqui. Aí, o que eu vou fazer? Daqui, eu já vou fazer o meu tratamento de erro, que é simplesmente avisar o usuário. Show message dialog. Já vou informar para o cara lá, opção inválida. Sim. Sim, mas o que acontece? Veja bem, o método parseInt, ele está na classe integer. Não fomos nós que programamos ele. Então, quando der esse erro de conversão nele, ele vai lançar o erro para essa classe NumberFormatException. O nosso opção inválida, ele vai ser só com os números. Tá certo? Ele vai ser só com os números. Então, a gente vai ter que fazer outro com ele. Tá certo? Para lançar para a nossa. Então, olha só. Fechei um catch, vou começar o outro. Aí, esse outro é o nosso, que é o erro que vai dar
aqui. Tá certo? É o erro que vai dar aqui. Se o cara escolheu uma resposta que não tenha no vetor, então aqui, opção inválida exception. Oi. Até para ser viado tem que pagar, né? Ó, beleza. Aí, o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Olha só. Oi? Foi o Vitor. Olha só. Olha o que a gente vai colocar aqui. Tá vendo que eu só estou colocando, ó, eu tenho aqui uma instância dessa classe, opção inválida exception. E aí eu faço opção inválida exception.getMessage. Então, onde vem essa mensagem? Vem daqui, ó. Vai aparecer essa mensagem lá. Certo? E aí, continua dando erro. Por quê? Porque espera-se que uma língua seja retornada. Mas caso aconteça um erro, não vai retornar nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, return null. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Ele está reclamando desse cara aqui. Deixa eu só colocar ele antes. Deixa eu só colocar ele antes para ver se vai rolar. Ah, sim. Não, eu esqueci de uma parada. Olha só. O que acontece? Ele está reclamando aqui que a opção invalid exception, ela nunca vai ser lançada, nunca vai ter erro para ela. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma pequena modificação aqui. Beleza? Para eu fazer esse retorno só dentro de uma condição. Certo? Então, o que vai acontecer? O meu i, ou a minha resposta, ela é válida quando? É do 1 até o sair, né? No caso, porque aí depende de quantas línguas tem. Então, o meu i, ele só é válido do 1 ao sair. Então, eu vou ter que validar se a pessoa colocou uma resposta válida. Então, o que eu vou fazer? Se resposta for maior do que i, ou resposta for menor do que 1, a resposta está... Ih, caramba. A resposta está errada, concorda? O i é o set, é o sair. Atualmente, porque depois disso nós não mexemos mais com i, então
o valor de ir é o valor de sair. Ponto final. Certo? Beleza. Tranquilo, né? Então, olha lá. Se o i, se a resposta que o usuário deu for maior do que o i, é inválida. Ou, se a resposta for menor do que 1, o nosso i não começa em 1. Então, as opções do menu são de 1 até algum outro número. Certo? Então, se for menor do que i, também está inválido. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou lançar um erro. Ó, lance um novo opção inválida exception. Lancei um erro. Eu estou forçando a dar um erro. Certo? E eu estou forçando a dar um erro. Porque aqui eu estou criando um erro para a minha aplicação. Se o cara digitar um número que é menor do que 1 ou maior do que a opção sair, está errado. Então eu validei aqui e lancei esse erro. Forcei, eu criei o erro. Como eu criei o erro, essa linha não acontece. Se essa linha não acontece, eu já caio aqui nesse catch, mando a mensagem de erro e retorno nulo. Beleza? Tranquilo? Ok. Agora, me faltam algumas coisas, né? Aí eu retornando nulo, vai bater lá no loop, ele chama o método de novo. Então o usuário recebe a informação do erro e volta para cá. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente precisa decidir o quê? Temos ainda duas opções, né? Que é, a primeira, quando o usuário vai clicar em sair, temos duas situações. O cara clicou em sair. Então, o número, ele está entre 1 e a opção sair, né? 1 e 7 no caso. Então ele não vai entrar aqui. Certo? Ele não vai entrar aqui. E aí ele vai dar um return de língua. Certo? Porém, quando ele der esse return, o que vai acontecer? Se for a opção sair, vai dar um erro. Vai dar o index out of bound exception. Certo? Beleza. Então, eu ainda tenho que verificar se o cara escolheu a opção sair. Certo? Ok. Então, se resposta for igual aí, o cidadão escolheu a opção sair. Certo? Olha lá, a resposta do cara é igual ao i, ou seja, o i é o sair. Beleza? Aí temos uma outra situação, que é o erro do sair. Certo? Só que eu posso lançar esse erro igual eu fiz aqui, com o cat aqui? Sim ou não? Posso. Mas aí vai dar merda aqui. Por que vai dar merda aqui? Porque aí o cara clica em sair lá, eu trato o erro lá e nunca sai daqui.
tratei o erro lá, vim para cá, ele, opa, chama o método, adiciona a língua de novo, o informa a língua de novo, aí eu volto para lá, clico em sair de novo, trato o erro lá, não acontece porra nenhuma, volto para cá, aí o método, opa, vai para lá de novo. Então eu não posso tratar esse erro lá. Certo? Sim ou não? Beleza. Então, eu tenho que dar um jeito de não tratar esse erro lá. Ele aconteceu lá no outro método, mas eu não posso tratar ele lá. Vou ter que tratar ele aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Na assinatura do método, eu estou mandando, não tem quando vocês falam assim, vou chutar o balde, jogar essa merda pro ar? Ele está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Throws é arremessar. Arremessa para cima, chuta pro alto, né? Chuta o balde, o sair exception. Tá vendo que quando eu coloquei aqui, ó, throws sair exception, ele deu um erro lá em cima? Qual linha que ele deu erro? Ó, cliquei no erro, ele deu linha, ele deu erro aqui, ó. Na linha que chama o método. Por quê? Porque quando um erro acontece no método e eu lanço esse erro para cima, quem trata o erro é quem chamou o método. E aí, olha aqui o que ele está reclamando, ó. Unreported exception, sair exception. Must be caught, ou seja, foi reportado o erro, sair exception, e ele deve ser catado. Ele não foi arremessado lá de baixo? Então ele tem que ser catado aqui. Aí, olha só, não é obra de coisa ruim, não é. Parece que é, mas não é. Olha aqui, ó, cliquei aqui, ó, circundar a instrução com try catch. A gente só precisa fazer dois pequenos detalhes. Primeiro que isso, para a minha aplicação, não é erro porra nenhuma. Então eu vou pegar esse cara, vou tirar, não tem nada no catch, eu não faço nada. Segundo, que eu quero esse do while dentro do try catch. Aqui, ó, esse para cá. E esse para cá. Tá vendo? Olha só. Eu vou formatar aqui. O que eu quero? Eu não quero... Porque quando eu mandei circundar a instrução, ele colocou o try catch só circundando essa linha aqui, ó. Mas eu não posso deixar ela só circundando essa linha. Por que eu não posso? Porque senão o loop estava aqui embaixo. Não ia adiantar porra nenhuma eu estar fazendo um tratamento aqui. Por quê? Ele saía do catch, opa, o while voltava lá em cima de novo. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Chamei esse cara, aí o usuário escolheu sair. Quando o usuário escolheu sair, deu um erro lá no método. O método lançou o erro para cá, ele abandonou esse cara com o loop e veio para cá. Aqui não tem nada, ele continua o programa. E saiu. O loop sem fim. Pode fazer aí que eu só vou, para não passar muita vergonha quando vocês estão fazendo, eu vou testar. Espera aí que eu vou ver.
Alguma coisa de fato aconteceu. Deixa eu ver aqui, ó, que ele deu. Ah, ele está dando erro antes. Então, galera, eu vou voltar lá para baixo só para eu ver o erro. Aqui, ó, é claro que deu erro porque eu ainda não lancei o erro. Tá vendo? Ó, se a resposta for igual aí, eu tenho que lançar. Faltou lançar. Throw, new, sair exception. Beleza. Beleza? Porque aqui, ó, ele vai lançar o erro, aí esse cara vai ver, ó, opa, o sair exception eu vou jogar para cima. Aí ele vai tratar lá. Olha lá, galera. Não tem quando um tempo convencional ali para botar direcionado. Pode colocar, fica maneiro. Pode colocar. Mas olha lá, funcionou, funcionou. Foi? Maneiro, né? Aonde? Aqui? Não, do jeito que tá. Ah, não. Throw new aqui, né? Olha só, você está fazendo um bloco de notas? Não, é porque a gente já fez o outro. É porque isso aí você dá contra o espaço, ele faz por você, tá? Se for fazendo um bloco de notas, é furado, é fria. Tá. Mas como você prepara? Aqui? Galera, olha só. Ficou entendido isso aí? Ficou ou não ficou? Tipo assim, a lógica não é difícil. O que eu estou fazendo, basicamente, é usar um monte de recursos de orientação a objeto para poder explicar as coisas para vocês. Olha só, vou dar um pause aqui na aula e aí depois a gente continua. Continuando então. Olha só, eu vi aqui no Gabriel, ele mostrou um trecho de código que tinha um for. Aí eu vou criar aqui um método só para mostrar que vocês podem achar. Oi? É void. Para vocês poderem, tipo assim, caso ache na internet algum código assim, para vocês poderem entender. Então, o que estava no código? Estava isso aqui, ó, for o for era assim. Oi? Não, porque eu não tem nenhuma, dentro desse método, não tem nenhuma variável com o mesmo nome, mas o bom é colocar, eu prefiro sempre colocar. Olha só, o que ele está fazendo aqui nesse for? Ele está fazendo ele está percorrendo todo o vetor de línguas, sem eu precisar ter as variáveis de controle. Igual nos outros fors a gente usou com o i, para o i de 0 até o size do vetor e tal. Aqui ele está fazendo automaticamente. Então como é que funciona esse for? Primeiro que aqui ele já está percorrendo o vetor inteiro. E aí o que ele faz?
por debaixo dos panos. Ele faz a mesma coisa que esse fora aqui de baixo vai fazer, ó. Tá, ele está fazendo, nas duas situações, ele está fazendo a mesma coisa. Só que, obviamente, aqui com menos linguagem de programação, menos programação. Então, o que na verdade ele faz? Ele começa a fazer loop nesse vetor de línguas. E a cada vez que ele faz um loop, ele pega a língua que está naquela posição do vetor e joga para essa variável língua, que é do tipo língua que ele acabou de criar. Então, a cada vez que ele faz o loop, é como se ele estivesse fazendo assim, ó, língua igual a new língua, ele está criando uma nova língua, e aí, língua recebe. Beleza? Então, ao invés de fazer dessa forma aqui, muita gente trabalha assim, que é uma maneira bacana também de fazer e mais simples. E aí, ao invés de você ficar pegando a variável, por exemplo, aqui se eu quisesse, por exemplo, se eu não fizesse exatamente assim, né? Se eu quisesse pegar o nome da língua, eu teria que fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu teria que fazer o seguinte, ó. Nome recebe this.linguas.get na posição i.get nome. Ó, eu teria que fazer assim para eu pegar o nome. Aqui não. Aqui eu já posso, vou declarar esse nome aqui em cima, que aí serve para os dois. Eu já posso fazer assim, ó. Nome igual a língua. Nome igual a língua. Get nome. Beleza? Então, olha lá, fica mais fácil de você fazer o loop dessa maneira de cima. Você não corre o risco de dar um index out of bound, ou seja, você mexer você apontar no seu ponteiro, você apontar para uma posição de vetor que não exista. Então fica mais fácil, beleza? Entendeu agora, Gabriel? Você tinha visto aí na internet? Então, é só uma maneira de fazer o loop que dava perfeitamente para a gente ter feito nesse informa língua, né? Tem um momento aqui que eu percorro aqui, ó. Só que aí, nesse caso, não ia ficar muito bacana, porque eu ia ter que ter uma variável por fora para incrementando o i, né? Que eu precisava dele só para fazer o menu. Né? Então assim ficou melhor, mas quando eu tenho que, por exemplo, pegar todos os objetos que vieram do banco para eu fazer uma determinada coisa, eu posso fazer um for daquela maneira que fica bacana também. Tranquilo? Gente, olha só, ficou alguma dúvida da correção que a gente fez? É uma suspensão para o Sério mesmo? Não vai sobrar ninguém, então. É uma suspensão na escola? aqui dele. Você pegou suspensão? De quê? Ele pegou a suspensão.
Namorada depois do Como é que é? namorada depois. Ah, todo mundo que tem namorado tá. Você também tem namorado. Ah, quem sabe que é namorado do Gabriel? Gustavo. Baixa minha voz. Meu Deus. Essa era da boa, Léo. Não, pô. Então. Não falando do pai. Do pai. Olha, Ela vai ser ótima. Ela é uma. Você nem espera. Aí. Bom, gente, então assim, ficou alguma dúvida? Ah, se parece. Então pergunta. A dúvida relacionada com exercício. É. Por que você não perguntou? Oi? Exercício melhor que trabalho, tem a inscrição. A inscrição não consegui fazer. Mas é só que você poderia fazer, cara. Olha, a gente tem 6 semanas de aula já. É 6 semanas já. Ao invés de jogar tanto quanto isso, se você joga um pouquinho, não exercício de coisa que a gente falou. Se você passa um exercício desse tamanho, eu não posso fazer. Vai. Mas olha só, o que está pegando? Tipo assim, quando a gente entrar na parte web, vocês vão ter que entender a parada para fazer, entendeu? Não, mas não pode. Porque isso aí, exercício de noção de cabeça, vai falar. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Dá probleminha básico, assim, só quer, mas isso não pode começar. Por que você não coisa? É, dá um. Não, zoologia não, vai. Não, aí não, peraí. Se é humilhação. Não vai me humilhar, não. Isso é humilhação. Olha só, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou criar uma lista de uns 4, 5 exercícios, mas assim, pequeno. Ou então você faz uma videoaula desse, como se estivesse dando aula de história diferente. Em vez de ser aquilo que todo mundo gosta, você não gosta. Se pudesse misturar na lógica básica, tudo já dá aula de não, Então, mas olha só, o que acontece? Vai variar na sessão do primeiro semestre, você podia fazer uma linha. Mas faz equipe pode ser uma farol, sim. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma lista de uns 4, 5 exercícios para vocês pequenininhos, vocês vão ter pouca coisa para programar. Vou pegar essa matéria toda e vou dividir nesses exercícios. E aí eu vou passar para o e-mail da turma e vocês vão passar a semana tentando fazer. E aí, chegar na semana que vem, eu vou corrigir, vou programar a aula corrigindo caso vocês não tenham conseguido fazer. Mas aí, pô, é para combinar comigo que tem que tentar fazer. Tem que ficar tentando. Porque senão não vai adiantar nada. Isso aí. Então, aí eu vou passar, eu não tenho esses exercícios agora, mas eu vou passar para vocês, mandar no meio da turma, ver se já passa até hoje. E aí, vocês vão tentar fazer e vão, à medida que for tendo dúvida, vai perguntando para mim, vai mandando mensagem, vai perguntando, porque eu vou tentar esclarecer. Olha só, revejam as videoaulas, mesmo aquela que durou 4 horas, vejam as videoaulas. Porque os exercícios que eu vou passar, vocês vão precisar consultar. Vão precisar consultar as videoaulas para poder lembrar dos conceitos e poder fazer. São 4 horas, mas, tipo assim, muitas vezes você não tem que ficar. Vamos supor, se eu passo um exercício de lógica aí, um exercício para usar, você não vai ter que ficar tentando. Às vezes dá muito mais que 4 horas. E se você já viu o vídeo uma vez, você já sabe mais ou menos que parte que está. Então você já vai para o ponto, não precisa assistir sequencial. Usa o vídeo como se fosse um livro de consulta. Entendeu? E tenta você programar. Outro detalhe, não vai tentar já consultar direto. Vai pegar os problemas, vai tentar dar uma olhada. O que é para fazer, como é que daria para resolver. Tá? Para depois você pegar, se de tudo você não conseguir uma solução, para depois você pegar e apelar, vamos dizer assim, para consulta.
Então tenta fazer antes. E assim, gente, vocês estão programando? Assim, quando chega em casa, tá. Eu faço um vídeo. Fez o calculador. Então, galera, olha só. É importante. Mas você tem problema com o calculador em casa. Eu tentei fazer uma vez também, consegui colocar só os botões. No calculador mesmo. Aí já tá querendo juntar os botões. Eu quero botar o botão dele. Depois que eu falei, você percebeu. Cara, eu vou até parar essa videoaula.